Muito bem. Este é o primeiro exercício. Ele traz esta equação. A partir desta equação, o professor fez uma releitura, construiu uma pilha, um esquema de uma pilha, e elaborou, a partir desta equação, estas aqui. São duas linguagens químicas que estão falando a mesma coisa. Percebam, magnésio 0 transformou-se em íon magnésio, 2+. Ora, 2+ é maior que 0. O NOx aumentou, o elemento oxidou. 0 é menor que 2+. O NOx, ou a carga no caso, diminuiu, então o elemento reduziu. Transformando nesta linguagem, magnésio 0 perdeu, porque oxidar é perder elétrons. Os elétrons devem ser escritos no lado direito. Ah, esse cara perdeu 2, então a carga dele vai ser 2+. E esse estanho, o NOx diminuiu, ele reduziu, então ele ganhou elétrons. Ganhar elétrons, os elétrons são dispostos ao lado esquerdo da flecha. Estanho 0. Somando as duas equações, vamos cortar os elétrons que foram colocados em lados diferentes e nos sobra o quê? O magnésio metálico e o íon estanho do lado esquerdo, o íon magnésio e o estanho metálico. Legal! Agora vamos fazer uma leitura disto aqui. O magnésio, a placa de magnésio, ela se sacrificou. Por quê? Porque o magnésio é um metal menos nobre do que o estanho. E quem é nobre? Vou escrever aqui que é muito importante, olha. Quem é nobre não aceita ser íon. O estanho é mais nobre do que o magnésio, então este íon estanho, de modo algum, ele vai aceitar esta condição de íon. Ele quer transformar-se em estanho metálico. Às custas de quem? Às custas do magnésio metálico. Letra A. Qual das espécies indica o ânodo? Espera um pouquinho. O que é o cátodo? O cátodo é onde ocorre a catança dos elétrons, a captura dos elétrons. A captura dos elétrons ocorre no eletrodo de estanho. Então, o ânodo é o eletrodo de magnésio. Ora, se o ânodo é o eletrodo de magnésio, o cátodo só pode ser do estanho, que é a letra B. Qual das espécies indicadas forma o polo positivo? Vamos para as definições? Polo negativo é o eletrodo de partida, de saída dos elétrons. Considerando essas duas equações, em qual dessas duas os elétrons estão sendo liberados? Na primeira, na de cima, do magnésio. Ora, então o magnésio, o eletrodo de magnésio é o polo negativo. Por conseguinte, o polo positivo é de estanho. Letra E agora. Em qual dos eletrodos ocorre corrosão? Corrosão é onde a placa metálica está se sacrificando. Qual placa está se sacrificando? Qual placa está ficando cada vez menor? Ora, menor é a placa de magnésio, o eletrodo de magnésio. Na placa de magnésio está ocorrendo corrosão, então a deposição está ocorrendo no eletrodo de estanho. Por conta destes íons de estanho, ganhando elétrons, eles se depositam na placa já existente, engrossando esta placa. Qual o sentido do fluxo de elétrons? Letra G. Ora, olha o fluxo aqui, ó. Aqui ocorre a liberação dos elétrons no eletrodo de magnésio. Então, o fluxo é do eletrodo de magnésio para o eletrodo de estanho. Considere as seguintes semi-reações de redução. Tabela, ok, pessoal? Nada de decorar. Isso aqui é dado. Escreva as semi-reações que ocorrem nessa pilha. Enfim, por enquanto aqui eu não tenho pilha nenhuma. Porque o que caracteriza uma pilha
É a liberação de elétrons por parte de um eletrodo e a captura por parte do outro. E o que nós vemos aqui? Tanto esta espécie química capturando elétrons, quanto essa. Então não tem pilha. Lógico, porque nós temos que decifrar esta informação. Potencial, padrão de redução. Padrão porque esses valores foram obtidos a 1 atm de pressão, 25 graus Celsius de temperatura, e as soluções dos eletrodos, 1 molar. O que é potencial padrão de redução num linguajar mais palatável? É a vontade de ganhar elétrons. Ora, num contínuo de volts, V volts, o zero está aqui, menos 0,13 ao lado esquerdo do zero, menor que zero, mais 0,34 ao lado direito do zero. Agora eu pergunto, qual número é maior? É lógico que é esse. Então, qual das duas espécies químicas tem mais vontade de capturar elétrons? Ora, é o cobre. Ah, então esse cara aqui vai pegar elétrons? Então o outro vai ter que ceder. Mas, professor, aqui não tem ceder, aqui tem capturar. Ah, é? Agora tem ceder. Leia da direita para a esquerda. Equação do cátodo. Captura de elétrons. O cobre, o íon cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons. Cobre 0. E a equação acima, eu vou invertê-la. O chumbo será sacrificado. Pb0, flecha em cima de flecha, para facilitar a leitura. Pb2+, mais 2 elétrons. Legal! Agora vamos cortar, desprezar as espécies químicas que estão presentes em ambos os lados. Bom, elétron com elétron. Pb0 mais cobre 2+, Pb2+, mais cobre 0. Qual é a DDP? Qual é a força eletromotriz? Como é que eu calculo? É assim, ó. Potencial de redução da espécie química que reduziu, menos o potencial de redução da espécie química que oxidou. Ora, qual foi a espécie química que reduziu, que ganhou elétrons? É esta aqui, mais 0,34. Menos é da fórmula. Qual é o potencial de redução da espécie química que oxidou? Menos 0,13. 0,34 menos com menos mais, 0,13. 0,47 volts. Considerando os respectivos potenciais de redução das espécies químicas elencadas, construa uma pilha a fim de que ela exiba a maior diferença de potencial e uma outra que exiba a menor diferença de potencial. Íon lítio, íon ouro, íon alumínio e íon prata. Estão aqui os seus respectivos potenciais de redução. Redução, opa! Reduzir é ganhar elétrons. Vamos plotar esses respectivos potenciais de redução num contínuo de volts. Vamos colocar o 0 como um referencial. Menos 3,05 é do lítio, mais 1,42 é do ouro, menos 1,68 é do alumínio e 0,80 é da prata. Ora, se eu quero constituir uma pilha com a maior diferença de potencial, eu tenho que escolher 2 entre esses 4 metais, onde um adora pegar elétrons, o que ele quer é capturar elétrons, e o outro
ele quer é despejar elétrons, ele não gosta de elétrons, ele quer se destituir de elétrons. Ora, vamos pegar os extremos. O íon ouro, ele adora elétrons. Já o lítio, ele não está nem aí para elétrons, pelo contrário, ele quer doar. Então vamos lá, força eletromotriz, por potencial de redução de quem reduziu, menos o potencial de redução de quem oxidou. Força eletromotriz, ouro, 1,42 menos 3,05 do íon lítio. 1,42 menos com mais, 3,05, 5 com 2, 7, 4 com 0, 0, 1 com 3, 4. 4,07 volts. Letra B. Associe dois desses 4 metais, onde, quando eles forem constituir uma pilha, irão estabelecer a menor diferença de potencial. Vem cá comigo. Olha como é importante fazer esse contínuo. A menor diferença de potencial será encontrada entre o menor módulo. Como assim, professor? Vem comigo. Quantos volts separa menos 3,05 de menos 168? 1,37. Menos 168 de 0,80? 2,48. 0,80 de 1,42? 0,62. Então, para que nós obtenhamos a menor diferença de potencial, vamos escolher entre duas espécies químicas que tenham potenciais de redução muito próximos uma da outra. Ora, 0,62. Bora lá. Força eletromotriz. O maior menos o menor. 1,42 menos 0,80. Zero 0,62 volts. Quais dois eletrodos estão envolvidos nesta menor DDP? O ouro e a prata. Ah, professor, porque são positivos. Não tem nada a ver com isso. O critério é o módulo, a proximidade, a maior proximidade entre os potenciais de redução. 0,62. Quarto exercício. O enunciado, ele nos traz duas equações. Na primeira, existe a liberação de elétrons. E na segunda, a captura de elétrons. Ora, aqui já está estabelecida uma pilha. Em uma pilha de um eletrodo parte elétrons e no outro eletrodo a captura de elétrons. E nem sempre uma pilha é constituída pela associação de dois metais puros. Percebam, na primeira sim, olha, zinco metálico transformando-se em íon zinco. Agora a segunda, não tem um metal aqui isolado. O metal, ele está participando com oxigênio de um grupo químico chamado óxido. Deve ter acontecido alguma coisa com este manganês. Vamos ver? O NOx do oxigênio é menos 2. Vezes 2, carga 4 menos. A carga que anula 4 menos é a 4 mais, que vai recair sobre um único manganês. Portanto, o NOx dele é mais 4. Vamos aqui desse lado. Oxigênio, menos 2. Vezes 3, 6 menos. A carga que anula 6 menos, 6 mais, que vai recair sobre 2 manganês. Portanto, cada qual assume um NOx de mais 3. Percebam o que aconteceu aqui, ó. Mais 3 é menor que mais 4. Portanto, o manganês reduziu. Mais 2 é maior que 0. Portanto, o zinco
oxidou. Ah, bacana. Ora, qual é a reação anódica e qual é a reação catódica? Definições. Cátodo é onde existe a catança dos elétrons. Em qual das duas equações os elétrons estão sendo capturados? Nesta aqui. Então, se eu chamar essa aqui de 1, vou chamar essa aqui de equação 2. Então, a resposta é na 2. Por conseguinte, a reação que ocorre no ânodo é a primeira. O enunciado relata que cádmio e níquel se associam formando uma pilha e que o cádmio é o polo negativo. Por definição, polo negativo é o eletrodo de saída dos elétrons. Portanto, além de ser o polo negativo, ele é o ânodo. Por quê? Porque o cátodo é o eletrodo que capta elétrons, onde ocorre a captura dos elétrons. Ora, se os elétrons partem do polo negativo, eles são cooptados, eles são aceptados pelo cátodo, constituído pelo eletrodo de níquel. Aqui está a ponte salina, o eletrodo de cádmio, a placa de cádmio mergulhada numa solução que contenha cátions de cádmio, a placa de níquel mergulhada em outra solução que contenha os cátions níquel, os elétrons partindo do eletrodo de cádmio, percorrendo o fio condutor, chegando ao eletrodo de níquel, percorrendo a superfície do eletrodo de níquel e ficando à disposição dos cátions níqueis, que vão capturar esses elétrons e vão fazer parte da barra. Vamos equacionar isso? Anódica, equação anódica. Cádmio, 0, que é o cádmio da placa. Cádmio 2+, na solução, mais 2 elétrons. Vamos para cá agora, equação catódica. Níquel 2+, que é esse cara aqui, captura os elétrons provenientes do eletrodo de cádmio e perde a carga. Desprezando os elétrons nas duas equações, temos então cádmio metálico mais níquel 2+, cádmio 2+, mais níquel 0. Ou, desta forma. O cádmio é o cátodo da bateria? Não. O cádmio é o polo negativo, ele é o ânodo. O eletrodo de níquel tem aumento de massa conforme a bateria funciona? Ou se tem. A letra B. O níquel é o ânodo? Não, é o eletrodo de cádmio. O eletrodo de cádmio tem aumento de massa? Não, tem corrosão. O potencial do eletrodo negativo, esse cara aqui, é maior, pelo contrário, por conta do potencial de redução do cádmio ser menor quando comparado ao do níquel, é que o cádmio perde elétrons para o níquel. Então, o potencial de redução do cádmio é menor do que o potencial de redução do níquel, e não maior. O enunciado traz uma história onde um objeto, um vaso, é constituído em suas paredes por argila. Introduzido neste vaso existe um cilindro oco de cobre, aonde em seu interior está acoplado um cilindro maciço de ferro. Toda essa estrutura é banhada por ácido, então ácido H+. O professor plotou essas informações num contínuo de voltagem. Essas informações tratam de potenciais de redução. Ora, a vontade do hidrogênio, do H+, capturar elétrons é 0 volts. Ele é o eletrodo padrão, inclusive. E o íon ferro, menos 0,44. Interessante notar o seguinte, os metais que têm potencial de redução maior que 0 volts são considerados os metais nobres,
o cobre, o ouro, a platina, o mercúrio. Já ferro, chumbo, níquel, tantos outros são menos nobres, porque em contato com ácido eles sofrem corrosão, por conta da vontade do H+ ser maior de capturar elétrons quando comparada à vontade desses outros metais. A pergunta: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Ora, cátodo é aquele que exibe o maior potencial padrão de redução. Portanto, quem é? É o íon cobre. É o cobre. Lembrando, redução está associada à diminuição do NOx. Quando o íon cobre captura 2 elétrons, torna-se cobre metálico. 0 é menor que 2+. Então a carga diminuiu, o elemento reduziu.